Denúncia: frigorífico Bonacarne não está pagando horas extras para os trabalhadores. O Sindicato da Alimentação inicia a campanha salarial 2013. É a hora da colheita. Câmara de Vereadores debate a situação da saúde em Pelotas. Assista o documentário sobre a vida e obra do médico pernambucano Josué de Castro. No quadro cultural, a cantora e compositora Cibele Barbosa. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. Assédio moral e condições precárias de trabalho e o não pagamento das horas extras são alguns dos problemas enfrentados pelos trabalhadores do frigorífico Bonacarne. O sindicato está de olho. Estamos diante do frigorífico Bonacarne, localizado na Estrada da Gama. O que ocorre nesta empresa? Há vários meses atrás, o sindicato fez uma visita de condições de trabalho para tentar resolver as condições, melhorar as condições de trabalho. Mas não houve êxito na visita. Está ocorrendo os mesmos problemas ainda. Os problemas são o seguinte: os trabalhadores batem o cartão às 18 horas, só que segue trabalhando até às 22, fazendo hora por fora do cartão e pior ainda, não recebendo essas horas extras. Isso, o que isso acarreta para o trabalhador? Acarreta que não vai para aposentadoria, não vai para fundo de garantia, nem 13º e nem nas férias. Então é um grande prejuízo para os trabalhadores a não batida desse cartão, dessas horas extras. E sem contar, né, que é um excesso de jornada. O pessoal aqui pega a partir das 7h30, uns pegam às 6 e vão até às 22 horas. Né? Então é um absurdo o excesso de horas que fazem e ainda não recebem essas horas e fazem essas horas por fora. Né? O Sindicato da Alimentação disponibiliza canais específicos para o encaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento. O telefone do sindicato é o 053 32 25 35 64 ou o celular 9968 6393. Ligue e participe! Mais uma vez estamos iniciando a nossa campanha salarial. A campanha salarial deste ano é a campanha 2013 e 2014. No ano passado, quando lançamos a campanha salarial, também começamos aqui por Pelotas e foi uma campanha salarial exitosa. Haja visto que os resultados que eram o nosso objetivo no ano passado foram alcançados nas mesas de negociação. Este ano, com um lançamento também previsto aqui para Pelotas, no dia 19 deste mês, estaremos lançando mais uma campanha. A campanha salarial nossa trabalha com o tema deste ano, está na hora da colheita. Por que esse tema? Esse tema é porque no ano passado, até este ano, o governo concedeu os maiores incentivos já visto nesse país para o empresariado. E muito desses incentivos se localiza no ramo da alimentação. Podemos enumerá-los até para não nos perdermos, porque são muitos, e eu vou citar alguns deles aqui. O exemplo, a conta de luz, que os empresários tiveram um abatimento de 32% na energia elétrica, a contribuição patronal
para o INSS de 20% que os empresários deixaram de pagar. Os empresários agora, na última semana, anunciado pela presidente Dilma, no Dia da Mulher, tiveram mais uma leva de incentivo que desonera a cesta básica e também o incentivo à comercialização, também programa do governo federal, e também algumas restrições a produtos de países vizinhos que compete direto com os produtos aqui do nosso país, especialmente do Rio Grande do Sul. Tudo isso são incentivos dados para o governo, para o empresariado, sem que o trabalhador, até o momento, tivesse levado nada desses recursos. É por isso que lançamos a nossa campanha Está na Hora da Colheita. E o tema desse ano é o governo plantou, os empresários colheram e agora nós vamos atrás da nossa parte. Então a campanha vai ser lançada primeiramente aqui em Pelotas. No dia 23 de março deste mês, a gente vai lançar em Camaquã, em nível estadual, e esperamos fazer uma campanha salarial onde atingimos nossos objetivos e que os trabalhadores saiam satisfeitos por verem as suas reivindicações atendidas. Uma audiência pública no Legislativo pelotense, proposta pelo vereador Marcos Cunha, do PDT, debateu a saúde em Pelotas e região. Houve uma grande participação de autoridades e a comunidade geral. Acompanhe a matéria. Foi aprovada na última terça-feira em audiência pública a formação do Fórum Regional de Vereadores da Metade Sul para tratar de temas regionais, especialmente a saúde. A audiência foi proposta pelo vereador Marcos Cunha, do PDT, e aconteceu na Câmara dos Vereadores de Pelotas. Foram encaminhadas a formação de uma caravana com lideranças dos diversos municípios da Metade Sul para dialogar com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a sua passagem por Porto Alegre nos próximos dias. O objetivo é pedir apoio a projetos da região, como a construção de um hospital regional da UFPEL e a implementação do Plano de Atendimento Regional. Durante a audiência, que contou com a participação de autoridades e grande parte da comunidade, foram apresentadas as péssimas condições de atendimento no pronto-socorro de Pelotas. O município não tem uma unidade de pronto atendimento com leitos de observação e que funcione 24 horas, como existe em várias cidades gaúchas menores que Pelotas. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, Luiz Guilherme Belletti, relatou o seu trabalho à frente do Conselho Municipal e a falta de apoio que o Conselho sofre. Belletti defendeu a construção do Hospital Escola da UFPEL e que somente com uma grande mobilização regional será possível ampliar o número de leitos disponíveis. A diretora do Hospital Escola da UFPEL, médica Julieta Fripp, falou do empenho da atual reitoria da universidade para efetivar a construção de um complexo hospitalar 100% SUS, com aproximadamente 350 leitos e atendimento oncológico integral. Ela defendeu também uma articulação das autoridades regionais e de todos os cidadãos para a criação do pronto-socorro regional. A precariedade da saúde em Pelotas é um fato visível e comprovado na cidade. O Sindicato da Alimentação luta por uma saúde pública gratuita e de qualidade. O documentário de hoje é sobre o pensamento de Josué de Castro, um dos mais importantes intelectuais que esse país já teve. Intelectual engajado em um dos maiores e eternos problemas da humanidade, a fome. Com direção de Silvio Tendler, assista com a gente. Como sobreviventes de uma guerra nos 4 cantos do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome, que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. E não acaba. Cotidianamente, é realimentada pelo abismo que separa os que têm e podem quase tudo dos que não têm nada. Foi a voz de um brasileiro que expôs a tragédia da fome. Josué de Castro denunciou, apontou causas e consequências. E, principalmente, ofereceu alternativas.
tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Aos 21 anos formou-se em medicina, em filosofia aos 29. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo, foi acima de tudo humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Em 1935, com 27 anos de idade, produziu o primeiro estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife. Documento contundente motivou a criação do salário mínimo no Brasil. Autodidata, poliglota, era apaixonado por cinema, vaidoso e sedutor. Aos 28 anos, casou com a Miss Pernambuco Glauci Pinto, companheira de toda a vida, com quem teve 3 filhos. Publicou 22 livros. Foi traduzido em 25 idiomas. Seu livro Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. 5 anos depois, publicava Geopolítica da Fome, Registro e Denúncia da Miséria no Mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi deputado federal e embaixador do Brasil na ONU. Recebeu o Prêmio Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, o Prêmio Internacional da Paz e o título de Cidadão do Mundo. 2 vezes foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, foi cassado pelo regime militar. Morreu no exílio, em Paris. Tinha 65 anos e muita saudade do Brasil. Denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Assistiremos nos anos futuros ou à integração econômica do mundo ou à desintegração física do planeta. A paz depende mais do que nunca do equilíbrio econômico do mundo. A segurança social é mais importante do que a segurança nacional baseada nas armas. Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvimento do homem. Tecnicamente, o mundo não morrerá de fome. A fome é um problema político. Nem capitalismo, nem comunismo, mas uma outra coisa. Um dia, é possível que a sociedade em conjunto se constitua como organismo único. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas. O ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de 2/3 da humanidade. E as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo. Recife, Rua Dom Bosco, Centro Josué de Castro. A casa guarda memória, móveis, arquivos, fotos, livros, documentos da vida do homem que sabia tinha um lugar na história. São vários, né? São vários Josués. Isso aqui é a grande riqueza desse acervo, né? É o Josué do início da sua carreira, estudante, já voltado para a literatura, o crítico de cinema, o comentador de Freud aos 17 anos, é algo extremamente interessante. O médico, em seguida, e sem que isso seja uma divisão, o pesquisador da nutrição, o político, e coroando tudo isso, o Josué, homem universal, brasileiro universal. É o que nós encontramos nessa documentação, na sua correspondência, na sua preocupação, no seu arquivo de recorte de jornais. É parte da história, não só do homem Josué, é parte da história brasileira que está neste arquivo.
A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. O mundo queria a paz. Gente dos 4 cantos da terra pensa, agita, trabalha por um mundo melhor. O brasileiro Josué é companheiro dessa luta. Agendas diárias, cartas, cadernetas de telefone revelam o universo de trocas com ilustres cidadãos do mundo. São pensadores, políticos, cineastas, intelectuais, religiosos, gente que queria melhor destino para a humanidade. No Brasil, a nossa memória é muito curta. Josué é um desses homens, era um pernambucano, não é? Atrevido como todo pernambucano, alegre, corajoso, um homem de grande ímpeto, de grande fibra, perseguido. Quando houve o golpe militar de 64, Josué passou a ser considerado subversivo, um inimigo da pátria, um comunista, um isso, um aquilo. Ele era apenas um brasileiro, um grande brasileiro, um cientista, um escritor, um homem público, devotado à sua pátria, ao seu povo, aos pobres do Brasil. Sabia da injustiça, sabia das nossas mazelas, sabia da fome, e como ele sabia da fome. Eu gosto muito de falar sobre Josué, porque eu tenho um amor pelo Josué. Josué é uma das pessoas que eu mais admirei. Eu digo mesmo que o Josué é o homem mais inteligente e mais brilhante que eu conheci. E o diabo que me dava inveja enorme, Josué era brilhante em todas as línguas. Era em português, em espanhol, era em inglês, em francês. Incrível. O talento do Josué era ofuscante. E olha que eu trabalhei com gente muito inteligente, como Anísio, durante anos. Anísio Teixeira, como Hermes Lima. Mas o Josué era realmente uma força, assim, de intelecto, como eu nunca vi outro. E ninguém tem ideia hoje da importância de Josué. Na década de 50, 60, a importância dele é tão grande que havia umas 5 personalidades importantes da humanidade que tinham que estar reunidas quando a ONU fizesse alguma coisa, quando ocorresse alguma coisa que importasse o gênero humano. Entre as pessoas, 3 eram indispensáveis: Lloyd Boyd Orr, Bertrand Russell e Josué de Castro. Então era normal que Josué fosse convidado, porque Josué era considerado internacionalmente como um homem admirável. Eu considero que Josué era um homem que era não somente um grande cientista social, um nutricionista, mas era um homem de uma grande sensibilidade, de um grande humanismo, de maneira que ele encarou a questão da fome como um problema que ultrapassava os limites de um homem preocupado mais com literatura. Ele, ao invés de escrever romances, como fez Elis do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, ele preferiu fazer ciência para descobrir os métodos de resolver a questão da fome. Na Faculdade de Medicina do Derby, que antigamente era somente a faculdade, não pertencia ainda à universidade, havia um professor muito conhecido pelas suas aulas brilhantes, pela maneira como ele se comunicava com os alunos, e esse professor era Josué de Castro, em 1933, por aí. Então, pela fama desse professor, eu fui assistir a aula dele, a primeira aula dele. E na hora ele falava sobre metabolismo basal, de uma maneira tão fácil de entender e tão brilhante no dizer, que nós então ficamos alunos dele. Tanto que a minha turma era a turma do catedrático. Mas apesar de ser do catedrático, nós assistimos às aulas dele. Ficamos amigos, porque ele fazia do aluno logo um colaborador, um amigo, explicando as coisas com muita simpatia e muita propriedade, e nos aproximou, a mim, sobretudo, que me liguei a ele desde essa fase do 2º ano de medicina, até que ele morreu. Para ter acesso a todo o documentário, vai em docverdade.blogspot.com.br. No mês especial do Dia da Mulher, você irá conhecer a cantora e compositora que trabalha com música desde sua infância. Conheça ainda mais essa diversidade de artistas da nossa cidade no quadro cultural de hoje. A convidada do quadro cultural de hoje é a cantora e compositora Cibele Barbosa. Está conosco aqui. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço a presença. É muito bom poder falar contigo sobre a tua trajetória como cantora, como compositora, porque tu tem muitos projetos musicais, tem uma banda, Meigos, Vulgos e Malvados. Exatamente. Mas como que começou o envolvimento da música?
Na verdade, o meu envolvimento musical, ele vem de berço, eu costumo brincar. Eu sou filha de 2 músicos que nos anos 60, por aí, eles tocavam e cantavam e depois pararam. Porém, essa herança musical, essa genética veio junto, né? E eu, aos 9 anos de idade, já estava cantando numa banda infantil, onde eram 11 crianças e todos os seus componentes tocavam realmente os seus instrumentos e não precisava de ajuda de adulto e nem nada. E aí essa banda se chamava Os Curumins, e está fazendo acho que 20 e poucos anos, parece, que ela começou. Curumins, acho que tiveram uma trajetória de mais ou menos 4, 5 anos, talvez um pouco mais, mas tocamos em vários lugares, fizemos aberturas de shows nacionais, na época Balão Mágico, eu não sei se... essas bandas infantis, Trem da Alegria, então, como os Curumins eram um pouco mais regionais, no Rio Grande do Sul a gente fazia abertura para esse pessoal. Bom, aí depois eu tive um tempo bem longe da música, onde me dediquei a estudos e tal, e deixei um pouco de lado. E aí, meio sem querer, eu descobri que eu tinha um recurso lírico, que seria o recurso de voz lírica. E eu meio que não acreditava, dizia, não, eu acho que não é bem assim, mas vamos ver, vamos fazer um teste. E aí eu fui numa igreja e falei com o regente de um coral, com o maestro de um coral de igreja, e cantei uma música para ele, assim, muito nada a ver, assim, uma coisa que eu imaginava que era, eu não tinha noção mesmo, né, nem de música clássica, nem de uma ópera ou então uma área, nada. E eu cantei pra ele e ele ficou me olhando assim e disse assim, não, tu não vais entrar no coral. Eu digo, mas por que não, né? Então não gostou, eu não era, eu me enganei. Aí ele disse assim, não, vou te encaminhar direto pra uma cantora lírica de Pelotas, que foi quando eu comecei a estudar com a professora Terezinha Hering, né, Horing, daqui de Pelotas. E aí fiquei participando do coral sacro, né, da igreja, como primeira soprano, e fazendo aulas com a professora Terezinha. E aí então aconteceu uma coisa estranha, porque nessa época eu me separei do meu primeiro casamento, e eu fui demitida do coral sacro, porque na igreja não era aceito pessoas divorciadas. E aí o meu maestro veio com muito pesar e disse assim pra mim, eu vou perder minha primeira soprano, mas eles não querem mais. Logo depois a gente mudou, eu conheci, acho que um ano e pouco depois eu conheci o Gustavo, que é o meu atual marido, né? E isso já fazem 12 anos, já faz 12 anos que estamos juntos. E aí viemos morar em Pelotas e, nossa, e ele músico também, né? Nós tivemos uma banda lá na minha cidade e por um tempo assim e tal, teve uma certa carreira, mas não foi muito, foi breve, mas aí acabamos vindo morar em Pelotas. E foi quando um dos nossos vizinhos de condomínio ficou sabendo, por causa das crianças brincando e tal, que eu era música e o Gustavo também, que ele tocava baixo e que eu era cantora. E ele estava precisando justamente de um baixista e de uma cantora pra banda. Essas coisas acontecem meio estranhas, né? Mas era exatamente, eles tinham um guitarrista, eles tinham um baterista e tinham um DJ. E queriam um baixista e uma cantora. E foi quando nós nos encaixamos bem direitinho dentro da Amigos, Vulgos e Malvados. Foi aí que entramos nessa banda. Além desse projeto da Amigos, Vulgos e Malvados, que é um projeto bem conhecido, já a banda tem um bom tempo de trajetória, tu estás com um projeto chamado Nós Dois Somos Um, junto com teu marido, que traz também mais um lado teu como compositora ao lado dele. Qual é a diferença maior entre Amigos, Vulgos e Malvados e esse projeto que talvez seja um projeto mais intimista, um projeto até mesmo mais romântico? Como que é essa Exatamente, diferença? é o que eu ia falar. Porque na Amigos eu sempre utilizei uma linguagem um tanto, vamos dizer, revoltada, digamos assim. E o pessoal sempre perguntava, poxa, essas letras que tu faz, quebrei todos os meus pratos e briguei, te atirei, te joguei, blá, 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 sabe? Que fazia parte das letras. Isso é teu pro teu marido? Eu, não tem nada a ver. E aí agora esse projeto que está se iniciando, Nós Dois Somos Um, esse sim conta realmente a nossa história, de altos e baixos, claro, como todo casal, mas que conta uma parte mais romântica do nosso relacionamento, onde a gente começou a compor música a partir do primeiro, segundo dia que nós nos conhecemos, que foi o que nos uniu mesmo, foi a música, e dali em diante a gente começou a compor 1, 2, 3, e
passaram, ao longo dos anos a gente foi comprando outras e outras, e hoje nós temos a soma de 12 músicas. Aí, já dá um CD, vamos fazer, né? E então, estamos trabalhando em cima disso, terminando, dando uma ajeitadinha nas músicas, vamos dizer assim, até porque tem algumas que tem esses 12 anos, tem que dar uma modernizada. E aí, então, vamos entrar agora no meio do ano em estúdio, já está marcadinho e tudo. E com a participação de vários músicos, e o mais legal... E o que eu adorei, assim, é que os nossos músicos para esse projeto, além de ser amigos convidados, o pessoal da Amigos está super empolgado, né? Que os outros músicos da Amigos estão empolgados e estão querendo participar, e vão participar com certeza, assim. É um projeto meu e do Gustavo, mas eles vão entrar como músicos porque eles fazem parte da nossa história e parte da nossa família. Então, o Leonardo entra, Franco entra, Diego entra, e todo mundo, Alexandre, todo mundo vai participar. Todo mundo vai ter a sua parte do coisa. Então não vai deixar de ser MVM, só que um trabalho mais intimista. Outros trabalhos. Sobre a luta sindical, assim, eu tenho uma coisa guardada na minha memória que eu vi, não faz tanto tempo assim, mas eu vi no filme do Lula, onde um dia ele estava dentro de um estádio de futebol e eles não tinham microfone e estava cheio, o estádio estava lotado, né, de pessoas ligadas à luta sindical deles. E aí eles não tinham como repassar a mensagem porque não tinha microfone. E independente de partidos, para mim não interessa o partido que ele pertenceu ou se ele foi presidente, nada disso. O que me interessa é aquela atitude que ele teve naquele momento, que é exatamente o que mostra o que é uma luta sindical, o que é essa massa unida por um objetivo. Então ele falava pro primeiro, pro segundo e o terceiro, vamos dizer, que estava na frente, e eles repassavam pro de trás, e os de trás repassavam, e os de trás repassavam, e todo o estádio escutava, entende? E aquela cena ali, até hoje eu me arrepio de pensar o que é a força do povo unido, sabe? Onde num estádio lotado, onde não tem um microfone, onde não tem recurso de passar a mensagem, o primeiro passa para o segundo para o terceiro, e aí todo mundo ouve. E isso aí que eu acho é a essência da luta sindical. É a força, é a união, onde todos se juntam, se unem para chegar naquele objetivo, não interessando as dificuldades que vão passar. Porque sempre haverão muitas dificuldades nessa luta, sempre há muitas dificuldades, sempre há muitas pessoas impedindo de que aconteça, e aí quando essa união se quebra a barreira, você consegue quebrar essa barreira e chegar lá, sabe? Chegar no ponto certo. Gustavo Barbosa, meu marido, que faz parte do projeto Nós Dois Somos Um, e a música... A música? Sei o nome dessa. Não me lembro. Fala no final. Só você que entende esse meu jeito falado e apurado. É só você que entende o meu contexto de ver, entender. Essa maneira de ser meio assim, de passada, atrapalhada, é uma forma de ter e saber que o que vem é melhor, pode ser. De passada. De passada, é isso aí. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.